Trip está de volta com mais um episódio e hoje é dia de entrar no Animus. Tainá Garcia, você tá animada pra esse episódio? Eu sabia que ia vir essa. Quando você meteu o Animus, eu já sabia que a piada tava vindo. Desculpa. Mas sim, eu estou animada, isso aí. Eu diria assim que com certas ressalvas, já deixou esse mini spoiler, mas tô animada. Eu sou fã de Assassin's Creed, acho que no geral, mas acho que meio que como todo mundo, a fórmula em si já tá um pouco cansada, né? Então a gente já meio que chega no jogo já sabendo o que vai encontrar. Mas estou animado. Tô aí já com mais de 20 horas no Japão feudal. Caramba. Sim, mas firme e forte, inclusive. Firme e forte. Boa, boa, boa. E você, Marcelo, como é que você tá? Você tá animado pra falar sobre Assassin's Creed Shadows e o Yasuke? Cara, é meu assunto favorito há um semestre, né? Mentira, não é meu assunto favorito. Eu morri por dentro acompanhando os papos sobre isso no ano passado. Mas olha aí, o jogo foi adiado pra março desse ano. De lá pra cá, as pessoas acharam outros assuntos pra encher o saco. E eu acho que vai ser até que tranquilo o lançamento desse jogo. A gente tá gravando antes do lançamento, né? Mas eu imagino que as pessoas têm mais com o que se preocupar a essa altura, né? A cultura woke invadiu outras obras, ou outros flancos da sociedade. Cara, eu não aguento mais esse assunto, cara. Toda vez que eu sei que a gente vai falar ou passar perto disso, eu já tenho vontade de me matar. Uma coisa que vale dizer é que eu tava mais animado antes do trocadilho com o Animus. Por mais que eu seja fã de trocadilhos, lembrar que o Animus existe dá uma desanimada. Calma, Marcelo. A gente vai chegar lá. Mas, pô, eu fico triste, né? Porque eu fiquei aqui mó tempão pensando em fazer uma piada com trocadilho, porque eu sei que o Marcelo gosta, aí eu faço a piada e ele acha uma merda. É isso, tá vendo, Tainá? Não dá pra agradar nunca ele, é impressionante. A piada é boa, mas ela remete a coisas que são não tão boas. Entendi, faz sentido. Desculpa, eu vou pensar melhor da próxima vez uma coisa que te agrade. Mas, gente, eu quero começar esse programa, assim, aqui, antes da gente puxar o tururu, fazendo uma denúncia, que eu acho muito importante fazer essa denúncia aqui. Existe uma pessoa nesse podcast, sabe, Tainá? Uma pessoa que tá aqui, assim, ó, desde o comecinho do podcast, que ele é o senhor Japão feudal. Nossa, se eu pudesse viver numa época, eu viveria no Japão feudal, porque as artes japonesas, o teatro japonês do Japão feudal e não sei o que, as artes milenares de colar vaso com liga de ouro e nananana. Cadê Jogadan? Onde está Jogadan? Por que Jogadan não está participando desse episódio, Tainá? Eu chuto porque ele está no Japão feudal, deve estar jogando e só mandou a gente vir aqui falar e ele aproveitar lá. Pior que não. Sabe o que aconteceu? O quê? Jogadan é hater de Assassin's Creed e falou assim... eu não vou jogar Assassin's Creed nem fudendo. Pode ser Japão feudal, pode ser não sei o que, eu nunca vou jogar esse jogo. Bateu Emília Pérez neles. O quê? Franceses falando do Japão feudal? Exato. Como ousam? Só pode falar ele que é japonês, né? Tá certo. Bom, então não vamos ter Jogadan aqui, o nosso especialista em Japão feudal, então a gente vai tentar aqui ao máximo passar algumas informações que são importantes para a história do jogo, mas só lembrando a todos que, né, não somos especialistas em Japão feudal, então se tiver algum erro, por favor, perdoem a gente, mande aí nos comentários a verdade. Pera aí, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é muito importante. Você tá bem, Cardoso? Tô bem, cara. Pô, obrigado por perguntar. É sempre assim, né? O cara que puxa é o cara que ninguém pergunta. Mas obrigado por perguntar, cara. Tô bem. Tô um pouco cansado porque eu joguei 25 horas de Assassin's Creed em, sei lá, a gente recebeu tem 2, 3, 4 dias, sei lá, no máximo. Eu joguei 25 horas do jogo. Mas eu acho que tem muita coisa pra falar. A gente tinha puxado esse programa pra ser um primeiras impressões e acho que vai acabar sendo um review mesmo, porque a gente tem bastante coisa pra falar e em 25 horas eu acho que já dá pra ter noção de muita coisa, né, Tânia? Ah, sim, com certeza. É que assim, jogo de mundo aberto sempre tem muito da parte opcional, né? Então, pra fazer tudo vai bater umas 50, 60 horas. Sim. Mas em termos de história, assim, dá pra fazer ali em 20 e poucos, 30 horas. Então, acho que super vai na linha de review já também. Exatamente. Bom, vamos lá então, galera. Vamos puxar o tururu aí. Cara, o cara não perguntou se a gente tá bem, é impressionante. Eu perguntei, pô, eu falei se vocês estão animados. Isso é perguntar se tá bem, tá? Não é não? Faz sentido. Pô, talvez. Cara, cheio de peça. Ô, Zabuzeta, puxa aí o tururu mais japonês que você possa colocar. É o... Como é que é? O Racionais com Madoka Mágica. Boa, isso aí. Os japoneses tocando pagode seria uma boa também. Pô, maravilhoso. Pé na areia, caminho. É muito foda de cantar essa música. Tem aquele lá, eu sou galinha, eu quis te olhar, mulher nua. Você lembra desse? Ah, Zabuzeta, você já sabe o que fazer, né? Não precisa nem falar mais nada. Bora.
Então vamos falar sobre Assassin's Creed Shadows, que não é o Shadow do Keanu Reeves, mas deixa um rastro, deixa uma sombra, e é um jogo que trabalha muito com luz e sombra também, né? É o principal lançamento da Ubisoft no ano, acho que nos últimos anos, né? Um jogo com um valor de produção altíssimo, uma expectativa muito grande, muita curiosidade envolvida. E aí eu pergunto, Tainá Garcia, do que se trata Assassin's Creed Shadows? Então, Assassin's Creed Shadows é nada menos do que o primeiro Assassin's Creed no Japão feudal, que é uma coisa que as pessoas pedem há, sei lá, muitos e muitos anos. Eu, inclusive, o primeiro Assassin's Creed que eu joguei foi o Black Flag. E eu lembro que quando eu joguei, eu curti demais. E a primeira coisa que eu pensei foi, pô, imagine se fizesse um no Japão feudal. E cá estamos nós, né? Mas basicamente se passa em 1800 e... acho que é 51. Não, 1578. É, nossa, eu errei completamente. Quando ela falou 1800, eu assim, caraca, não, eu buguei. E gira em torno de uma shinobi, né, de um clã, e também do Yasuke, que é o polêmico, né, samurai, que é o braço direito do Oda Nobunaga, se eu não me engano, o nome dele, né? Nobunaga. Cara, eu tô errando, eu tô errando completamente os termos. Como é que é? Nogabuga? Nobunaga. E, inclusive, eu fiquei muito surpresa que ele tem baita presença no jogo, né? Eu achei que seria mais uma parada de contexto, mas basicamente gira em torno desses dois personagens, né? A história deles se entrelaça de um jeito super interessante também. A gente vê ali basicamente alguém que vivia, né, numa vila de shinobis, meio que nas sombras, né? E daí ela é mais na parte de furtividade e tudo mais. E a gente vê também o Yasuke, que é um estrangeiro, né, no Japão, e um homem preto, e que desde o início a gente já vê, né, como as pessoas tratam ele de forma diferente, e o Nobunaga vê uma coisa diferente nele e traz ele como a guarda pessoal dele, basicamente. A história se expande a partir daí, e vem muito daquelas brigas, né, de basicamente Daishos ou Daimos o nome dos caras? Daimyo. Daimyo, né? Daimyo. Daimyo. Eu não sei falar direito isso, mas basicamente é aquelas disputas territoriais, né? Que a galera, tipo, querendo se matar, basicamente. E também puxa também ali pro lado da família da Shinobi, que daí já entra em território de spoiler, então melhor não entrar muito. Mas puxa muito as jornadas pessoais desses dois personagens numa guerra caótica que é o Japão feudal dessa época. Então, a partir disso, o jogo se expande naquela estrutura do Assassin's Creed dos mais recentes, né? Que é basicamente quadros de alvos. E a partir disso, você vai desvendando segredos, mistérios, reviravoltas, traições, conhecendo vários personagens. Aquele estilo Assassin's Creed de ser, mas no Japão feudal. Eu acho que Assassin's Creed no Japão tem uma aura meio Final Fantasy VII Remake, assim. Porque eu lembro quando saiu Final Fantasy VII, você via as cenas em CG, você via os bonequinhos no jogo mesmo, e logo quando o jogo saiu, as pessoas já falavam, nossa, imagina se refizessem esse jogo com os gráficos das cutscenes. E Assassin's Creed, quando a galera se tocou que era um jogo com referências históricas e que ele ia passando por várias eras, por várias arquiteturas e países e épocas famosas, eu acho que desde ali da época do Play 3, o pessoal falava, nossa, imagina um Assassin's Creed no Japão, hein? Mas pode falar, Cardoso. Não, eu ia falar sobre o contexto histórico que o jogo se passa. Como a Tainá já deu uma introdução, tipo assim, de alguns personagens históricos que de fato existiram, como o Oda Nobunaga, eu acho importante falar, tipo, em que contexto histórico o jogo se passa, porque como Assassin's Creed sempre remonta um momento histórico, né, de algum lugar do mundo, aqui não foi diferente. E aí o jogo se passa em 1579, mas se a gente andar um pouco pra trás pra gente entender por que a gente foi parar nesse lugar e nesse momento, em 1543 os portugueses chegaram no Japão, que me perdoe os nossos ouvintes portugueses, mas vocês sabem o que acontece toda vez que um português chega em algum lugar pra querer colonizar, né? Então, tipo assim, chegaram esses europeus, portugueses, com escravizados e tal, não sei o que, foi aí que o Yasuke entra um pouco nessa história, porque ele tava dentro de um navio, ele era um escravizado dentro de um navio português, e uma coisa interessante dessa vinda dos portugueses pro Japão, quando eles vieram em 1543, eles trouxeram as armas de fogo que tem no jogo, porque pra mim, por exemplo, que não sabia desse contexto histórico, quando eu vi armas de fogo no jogo, eu fiquei, pô, existia arma de fogo em 1540 e pouco, sabe? Achei meio confuso, mas, tipo, de fato existia, os europeus que trouxeram esse artefato armamentista pro Japão, e aí o Oda Nobunaga, ele começa a tomar conta ali e virar o cara que era, tipo, o senhor do Japão ali em 1573. Então, o jogo se passa alguns anos depois que o Oda Nobunaga conseguiu tomar conta de tudo lá e unificar o Japão, né? Porque
essa foi a primeira grande unificação do Japão. Foi nessa era. Então, só pra todo mundo entender mais ou menos como é que a gente veio parar aqui. Essa época, ela tá muito presente no imaginário do povo japonês e também nas retratações do Japão feudal na cultura pop. Esse lance da abertura dos portos é muito forte, né? Eu acho que deixou uma marca muito grande na história do país, no espírito do povo japonês. E você pega, por exemplo, tem uns animes, mangás, filmes. Acho que um famoso que a nossa audiência, o Takona, vai lembrar é Rurouni Kenshin, Samurai X, que já tem construções, tem arma de fogo, tem metralhadora. A figura do Miyamoto Musashi também, eu acho que ele é o guerreiro mais famoso da história do Japão. E ele viveu numa época em que se falava que a era da espada e a era do samurai, da honra, do caminho da espada e tal, tinha chegado ao fim justamente porque você saca uma espada, o cara dá 2 tiros no seu peito e acabou, né? E muito das tradições do que o Japão entendia, né, por hierarquia social, por honra, foi maculado, né, pela invasão estrangeira. Mas é um período muito rico. Tem muito filme, muito livro, tem de tudo sobre essa época. Exatamente. E uma coisa que é legal de perguntar pra vocês, antes da gente entrar nos detalhes do jogo em si, esse jogo foi anunciado ano passado e ele causou muito burburinho por ser muito aguardado, causou muito burburinho por questões extra-jogo que a gente sabe bem, mas com que expectativa vocês chegaram? Como que tava a relação de vocês com Assassin's Creed em 2024? E vocês estavam otimistas? Estava otimista, Tainá? Então, que eu falei, era uma ideia que eu mesma, a primeira vez que eu joguei Assassin's Creed, já queria, né, que era um Assassin's Creed no Japão feudal. Então, assim que foi anunciado, eu fiquei muito feliz, fiquei muito curiosa. E fiquei também extra feliz, porque anunciaram que ia ter uma mulher também protagonista. E eu acho que quando eles decidiram fazer protagonistas femininas no Assassin's, eu gostei, assim. A Cassandra, por exemplo, do Odyssey, eu sou apaixonado por ela, eu acho ela maravilhosa. E também tava muito curiosa em ver que eles não iam fazer da forma que fizeram no Odyssey e no Valhalla, que é você escolher se o protagonista é homem ou mulher. Vai ser os dois, né? E vai meio que alternar entre eles ali. Isso por si só já meio que me deixou bem entusiasmada, né? Pro jogo. E claro que teve as polêmicas e tudo mais. Essas polêmicas, assim, que o pessoal faz de woke, de racista, essas merdas, assim, eu meio que tento não deixar afetar meu hype e afetar minha visão nem nada. Eu meio que não ligo. A única coisa que me preocupou foi que a Ubisoft chegou até a remover, né, o termo samurai do Yasuke em algumas páginas oficiais do Assassin's Shadows. E aí eu fiquei, pô, mano, não precisa fazer isso, sabe? Só porque o pessoal tá reclamando, uma parcela, né, tá reclamando e tal. E fiquei preocupada que talvez eles tentassem, sei lá, não falar mais que o Yasuke é um samurai no jogo. E felizmente aconteceu o contrário. Na verdade, sim, chama ele de samurai no jogo. Ele tem uma árvore lá, é uma parte da árvore de habilidades que é focada em coisa de samurai e tal. Então eu fiquei feliz em ver esse lado. Mas eu diria que desde o início eu tava super animada por essas duas coisas, Japão feudal e 2 personagens como protagonistas. E eles sendo muito diferentes, né? Porque desde o início, eles falaram que a Naoi era focada em furtividade. Ela, inclusive, é o menor modelo de personagem de Assassin's Creed que eles fizeram até hoje. Ah, é? Uhum. Caramba, não sabia. Que legal. Justamente por isso que ela é muito boa em furtividade. E senti que eles conseguiram aprofundar, né, o stealth no jogo, o stealth da franquia, e apresentaram o Yasuke como um contraponto, porque ele é enorme, é muito engraçado. Teve uma cena que foi enquadrar os dois ao mesmo tempo, e aí pegou só até a testa do Yasuke e a partir do pescoço pra cima da Naoi, assim, pra você ver a diferença de tamanho entre os dois. E isso se reflete na jogabilidade. Então, desde o início eu já tava curiosa pra ver essa dinâmica, assim, e, claro, né, Japão feudal. Apesar de Ghost of Tsushima ter meio que matado um pouco a minha vontade no passado de realmente ver um mundo aberto no Japão feudal, mas eu tava super animada por conta desses 2 pontos, assim, específicos. E você, Cardoso? Você tinha botado fé nos trailers? Você tava animado com Assassin's Creed no geral, até então? Cara, eu joguei muito Valhalla, né, assim, eu joguei muito essa era RPG, eu jogo Assassin's Creed desde o primeiro, assim, mas essa era RPG, né, como os jogos são gigantes, eu acabei jogando muito esses jogos. Eu tava muito animado, e principalmente porque ano passado eu vi uma apresentação na Summer Game Fest do Assassin's Creed. Cara, foi uma apresentação muito legal. Tudo que eu vi, eu falava assim, cara, tá muito o que eu sonhava que seria o Assassin's Creed situado no Japão feudal, assim. Então, eu tava bem otimista desde sempre. E sobre as polêmicas, cara, pra mim é o de sempre, assim. Tenho muita preguiça dessas polêmicas, acho chato, acho que é sempre essa galera chorando com qualquer coisa, e que no fim, tipo assim, que bom que eles não ouviram tanto essa galera e
fizeram o jogo como ele deveria ser desde o começo, sabe? Eu não pretendo entrar nesses papos de WoW, acho que nossa audiência é melhor que isso, né? Mas eu queria trazer um pouco... A gente pode falar mais sobre a figura do Yasuke, que foi o centro de todo esse burburinho. Os caras conseguiram até esquecer que tinha uma protagonista mulher. Pô, inédito, hein? Não é? Isso aí foi inédito. Ela realmente foi stealth. Muito se falou no ano passado, quando o jogo foi revelado, sobre... os japoneses vão ficar ofendidos, ou não tem acurácia histórica e etc. Eu queria trazer só um breve contexto. Pouco se sabe sobre a vida do Yasuke depois da morte do Oda Nobunaga, ou mesmo antes, mas ele é uma figura histórica real, documentada, que ele serviu ao Oda Nobunaga, também é real, documentada. Tem debate se recebeu o título não de samurai, foda-se. Ele era socialmente relevante e hierarquicamente relevante nas fileiras dos aliados do Oda Nobunaga. O principal que a gente sabe dele é meio por essa época, né? Acho que 1879. 1679. 1579, desculpa. 1579. Até mais ou menos 82, que, se não me engano, é quando o Nobunaga morre no período Sengoku, né? E ele, além disso que o Cardoso comentou, né? Dele ter pertencido a portugueses, é discutível se ele chegou no Japão ainda como escravo ou não, porque ele chegou numa missão jesuíta com italianos. Inclusive, um deles até aparece no jogo, no comecinho, que é aquele Alessandro Valignano, sei lá, acho que é esse o nome dele. É até discutível se ele ainda era um escravo nessa época. Ele foi escravo de portugueses, mas quando ele tava com a missão jesuíta, talvez ele já fosse até um guerreiro liberto. E sobre a ideia de que, sei lá, os japoneses poderiam ficar ofendidos de alguma maneira com isso, a esmagadora maioria das dezenas de aparições do Yasuke na cultura popular vieram de obras japonesas. A mais antiga é de 1968, que é de um livro, que eu não vou lembrar o nome agora. Não sei se é um conto ou um livro, mas era um livro infantil, pra vocês terem uma ideia. Os caras não vão ficar tão ofendidos que a versão do Yasuke mais antiga na ficção que a gente tem é de um livro infantil da década de 60. Então, minha nossa, como os caras vão ficar ofendidos com... Não, mas 1960 era a cultura woke aí, ó. Dominando a literatura japonesa. E nos videogames, pô, ele tem uma série da Tecmo chamada Nobunaga's Ambition, que ele aparecia justamente pro jogo retratar muito o Nobunaga. Ele aparece em Nioh, ele aparece em Samurai Warriors, tem um personagem baseado nele em Guilty Gear, no Guilty Gear Strive. Então, cara, o choro é livre. Esse papo de que, vamos defender como está sendo retratada a história, vamos nos preocupar com o que os japoneses vão sentir, velho. É tudo papinho pra ocultar o que a gente sabe muito bem o que é. E... bom, retratando a história com ânimos, né? Existia uma máquina que transfere a sua consciência pra viajar no tempo pra uma ordem de assassinos. Até aí, beleza. Até aí, tranquilo. Botou um samurai negro, fudeu. Mas eu queria perguntar pra vocês, dito tudo isso, eu senti, já avisando pra audiência, né? O Cardoso e a Tainá jogaram muito mais do que eu. Eu joguei, sei lá, nem 10 horas. Até onde eu joguei, tirando a introdução, eu praticamente só joguei com a Naoi. Vocês sentiram que, apesar de todo esse falatório do Yasuke, o jogo é da Naoi? É a Naoi a protagonista ou tem mesmo dois protagonistas no jogo? Vai, Tainá. Então, quando finalmente introduz o Yasuke, né? Porque o jogo, ele foca muito na Naoi, né? Na história dela e da família dela logo no início ali. Eu, por exemplo, demorei, acho que foram 18 horas até, de fato, o Yasuke ser introduzido como jogável pra eu poder, né, jogar com ele no mundo aberto, assim. E desde que ele entrou, eu dei uma focada nele, porque já tinha jogado muito com a Naoi. E em termos de história, eu senti que eles têm uma dinâmica muito legal, assim. Eles estão sempre juntos, porque eles formam uma aliança, né? Isso não é spoiler, isso tá literalmente nos trailers. Eles formam uma aliança, você pode alternar entre os dois em certas missões. Em algumas missões você usa os dois em sequências específicas. Então eles são uma dupla, um complementa o outro. Eles são contrapontos, né? Um do outro. E eles têm uma personalidade muito legal. E dá pra ver que os dois personagens se respeitam muito e cada um tem suas características, né? Seus ideais. Tem escolha de diálogo que você pode, às vezes, puxar uma resposta mais da personalidade do Yasuke ou mais da personalidade da Naoi. Então, eles estão o tempo todo juntos. Assim, a partir do momento que eles formam uma aliança, eu sinto que eles entram em sinergia ali e eles se tornam um protagonista só. Por exemplo, tem o Assassin's Creed Syndicate, aquele que tem os irmãos, né? Que são protagonistas. Uhum. Mas assim, o irmão homem
literalmente o protagonista é a irmã, mulher, meio que é deixada de escanteio. O jogo é muito mais dele do que dela. E aqui eu não sinto isso. Aqui eu sinto que os dois, quando eles se juntam, realmente funciona e eles estão o tempo todo juntos, assim. Claro que tem missões que você vai fazer só com um e outras missões que faz só com o outro, mas o jogo nunca esquece, assim, nenhum deles em nenhum momento. E eles são muito diferentes na prática, assim, quando você controla eles. Até quando, eu tô jogando com o Yasuo, que às vezes eu fico, mas se eu tivesse entrado no canal, eu poderia fazer assim, assim e tal. Então, eu sinto que eles são contrapontos e se complementam ao mesmo tempo. Eu acho isso muito inteligente. Pra mim, o ponto forte, inclusive, é a presença dos dois protagonistas e a jogabilidade deles. Eu acho que o ponto forte do jogo é justamente a jogabilidade de cada um. Eu ia perguntar isso. E justamente se vocês tinham achado que somou no jogo ou se ficou meio too much ter dois protagonistas. Não, eu acho que foi um acerto. Eu, pessoalmente, não gosto dessa escolha que eles colocaram no Odyssey e no Valhalla, de você escolher se o protagonista é homem ou mulher, porque claramente eles colocaram isso só pra aquela parcela de gamer que não quer jogar com mulher pra não reclamar. Então, eles finalmente, selecionarem o protagonista que querem fazer e colocarem no jogo e fazer do jeito que eles querem, é isso que eu quero ver, E eu acho que funciona muito bem, assim, eu acho que a dinâmica entre eles ficou excelente. Eu diria até que eles estão se tornando alguns dos meus protagonistas que eu mais gosto da franquia inteira, assim. Eu acho que eles são muito bem construídos. Você sentiu isso daí também, Cardoso? Que o jogo é dos dois? Porque a famosa lâmina e o capuz de assassino e tal são da Naoi, né? Acho que é por isso que a galera pensava, às vezes o Yasuo nem é tão importante assim. Não foi o que eu senti, né? Mas como é que foi pra você? Cara, eu acho que o lance é que, como você joga uma boa parte do começo do jogo só com a Naoi, primeiro me deu a impressão de que o jogo seria mais da Naoi e menos do Yasuke, mas a partir do momento que o Yasuke é representado, né, ele volta pro jogo, você não consegue pensar na possibilidade daquele jogo existir sem aquele personagem. Tudo passa a fazer sentido. Tudo que tava mais difícil fazer com a Naoi, invadir um castelo, fazer qualquer coisa que seja, com combate mais corpo a corpo, assim, frente a frente, fica muito melhor com o Yasuke. Então, até aquele momento eu tava assim, cara, será que a história vai ser só ela? Tô sentindo falta dele, porque ele demora bastante tempo pra aparecer, assim. Eu achei até que foi um pouco too much. Mas a partir do momento que você passa a controlar o Yasuke também, parece que o jogo, passa a fazer sentido. Uhum. Até ali ele era legal, mas ele não era completo. E aí, a partir do momento que você consegue controlar o Yasuke, consegue trocar de personagem a hora que você quiser e tal, o jogo, ele parece que faz sentido, sabe? Eu acho que esse que é o lance. Uhum. Eu achei esquisito isso também. Eu acho que tem um problema de ritmo, né? Nessas primeiras horas, eu acho que faria mais sentido eles tentarem dar uma alternada. Sei lá, você consegue matar o seu primeiro alvo com a Naoi e aí o jogo te faz pelo menos jogar um trechinho, nem que seja scriptado, não precisa ser totalmente aberto, com o Yasuke só pra gente ter ele mais presente nessas primeiras horas, porque passa mesmo essa sensação. Inclusive pra, quem for jogar as primeiras horas pra ver se faz refund ou não, vai ficar com a sensação de que, nossa, nem tem o Yasuke direito no jogo. Mas sabe qual é o lance? Eu entendo o que você quer dizer, mas, o tempo que eu passei sem jogar com ele só fez sentido no momento que eu peguei ele pra jogar. Porque é tão incrível o momento em que você começa a controlar ele depois que você passou as 15 horas jogando com a Naoi, que você fica assim, cara, esse personagem é muito foda, pô. É muito legal jogar com ele. Então, eu acho que eles criaram essa expectativa de, cara, será que vai ser maneiro quando ele chegar? Será que vai ser maneiro quando tiver esse personagem pra controlar também? Porque, depois de 10 horas, você já se acostumou com a gameplay da Naoi e ela é muito legal, é muito foda. Ela é uma personagem muito Assassin's Creed raizão, assim, aquela coisa 100% stealth, que se você for pra mão com os caras, se você, beleza, jogar muito, talvez você consiga, mas é muito difícil porque ela toma 2 hits e ela morre. Por quê? Porque ela foi feita pra ser essa personagem stealth. Uhum. E aí, a partir do momento que você se acostuma, aprende a jogar com ela, e aí você fica, agora eu quero outro personagem, será que ele vai vir? Será que vai ser legal? E quando ele vem muito foda, dá aquela sensação, valeu a pena a espera. Eu fiquei com essa sensação, pelo menos. É até engraçado quando ele reintroduz, né, o Yasuke, porque, a gente tá tão acostumado com a Naoi, se você tem confronto direto, é muito aquilo lá, né, do timing, né, de você contra-atacar, você bloquear e tudo mais, tem que fazer muito certinho com a Naoi, né, e ela também não causa tanto dano, né, você tem que bater bastante, demora até um pouquinho. Sim. E aí, quando você controla o Yasuke, 3 espadadas no inimigo que ela se bate no confronto direto, mata. Eu até dei risada quando eu comecei a jogar com ele, fiquei, cara, isso aqui, ele é, muito forte. Então, a diferença entre os dois é imensa, assim. Só você correr com o Yasuke
Yasuke você já sente, assim, o impacto dele, assim. Muito massa, você vai invadir um castelo e você consegue quebrar uma porta só com o Yasuke correndo e indo em direção a ela, assim, e demole a parede. Não porta. Sim. Você consegue quebrar um negócio de pedra. Sim. Assim, caraca, o maluco é um tanque, tá ligado? Sim. E eu gostei muito desse contraste entre os dois, assim. E uma coisa legal da Naoi também é que ela é bem raiz, né? O Assassin's Creed raiz, ali na furtividade e tal. Só que ele meio que adiciona um pouquinho do contexto histórico nas mecânicas. Dá pra você atualizar, pra você ter um tubinho de bambu pra você poder ficar mais tempo debaixo da água. Você também tem o arpel, porque, né, Japão feudal tem muito daquelas pagodas, então pra você escalar normalmente, né, como seria num outro Assassin's Creed em outro período histórico, é só você escalar. Pagoda, né, o telhado é muito mais longo do que o pilar da estrutura. Então eles adicionaram o arpel pra você poder subir nisso, e pra mim o arpel é sensacional, assim, ele é excelente no meio do combate pra você sair, pra você subir no telhado mais rápido. Eu senti que eles fizeram muito bem pensado, assim, cada personagem, assim, dá pra ver que eles tiveram um cuidado em fazer com que quando você controlasse um, você sentisse que você consegue fazer uma coisa completamente diferente do outro, assim. E é legal que são dois jogos completamente diferentes, né? Uhum. Isso que é interessante, tipo assim, cada personagem, ele é tão diferente em tudo, assim, a física do personagem é diferente, o tamanho do personagem é diferente, o peso do personagem é diferente, né? As armas que eles usam entre si, a única arma que eles dividem entre si é a katana, só que assim, a katana do Yasuke é uma katana gigante, super pesada, então, tipo assim, eu sinto que quando eu troco de personagem, eu tô jogando outro jogo completamente diferente, apesar de estar ali no mesmo lugar, sabe? Isso é muito interessante, é muito legal. E o que eu gostei muito é que o jogo, ele tem um ritmo ótimo pra introduzir novas armas. Sim. Cada equipamento, ele é introduzido com muita calma e você consegue se focar nele por um tempo, pra daí outra aparecer em uma missão mais lá na frente. Então você consegue usar cada arma, por exemplo, com o Yasuke, eu tava só usando aquela katana mais pesada dele, aí do nada adicionaram um arco, e aí depois adicionaram o Teppo, que é a arma de fogo. Então cada uma você consegue dar uma focada no jogo, porque ele introduz de uma forma muito orgânica, muito natural, assim, na jogabilidade. Sim. Eu ia falar justamente das armas. Eu não conheci tantas quanto vocês, né? Aliás, eu nem cheguei, como deu pra notar, eu nem cheguei na parte que o Yasuke volta pra história. Mas eu fiquei apaixonado pela... Cara, tem um nome, esse raio dessa arma, que eu não vou lembrar agora. Acho que é Kusarigama, que é uma foice com uma corrente. Ah, esse é muito maneiro. Porra, é inacreditável. Quando você troca da katana pra essa, pra mim clicou de um jeito que eu falei, velho, é isso. Isso aqui é tudo que eu preciso em um jogo eletrônico. E eu já tinha visto muito sobre como funciona, que também é uma arma historicamente real, né? Já tinha visto muito como funciona essa arma em Vagabond. Tem um personagem muito importante no Vagabond que luta com o Musashi usando essa foice corrente. E, pô, é muito divertido. Dá um quê meio... quase as espadas do Kratos, assim, né? Quando você tá usando a corrente, mas você também tem combo a curta distância. Cara, sabe o que aconteceu comigo quando eu comecei a jogar com essa arma? Eu comecei a jogar com ela e aí eu virei pra minha esposa e falei, pô, tu tá afim de assistir Kill Bill? Aí ela falou, Kill Bill? Eu falei, tipo assim, cara, o que tem a ver com o que você tá jogando? Eu falei, não, você vai entender. E aí, pô, Kill Bill é totalmente baseado em filmes de ação japonês e tal. E tem uma personagem no final do Kill Bill 1, gente, 2002, sei lá, 2003 saiu Kill Bill, pelo amor de Deus. Se foi spoiler, porra, me perdoe. Que ela é, tipo assim, uma guarda-costas do alvo principal ali da noiva no primeiro filme. E aí ela tem essa arma, tá ligado? É tipo uma bola de ferro com uma corrente, assim, que ela fica rodando e tal. E aí eu parei pra ver esse filme, e aí eu olhei e falei, cara, a movimentação da atriz é idêntica à movimentação da Naoi no jogo, pô. Porque, tipo assim, é muito característico, tá ligado? E é muito bem feito. Tipo assim, porra, Kill Bill é um dos filmes com a parte coreográfica muito bem feita, muito bem pensada e tal. E ver o Assassin's Creed também com isso é muito maneiro. Tanto que a movimentação da Naoi, pra mim, é um show à parte do jogo, assim. Ela tem um set list de movimento inacreditável. Tipo, ela dá cada mortal, cada pirueta pra fazer as coisas que eu fico assim, caraca, é plasticamente muito bonito, assim. Você se sente num jogo de shinobi, num jogo de ninja e tal. E isso que é muito maneiro, assim, pra mim. Quando eu tô jogando com a Naoi, eu sinto como se eu estivesse jogando um jogo de ninja, um jogo totalmente de ninja. E quando eu tô jogando com Yasuke, eu tô jogando 100% um jogo de samurai porradeiro, tá ligado? Tipo assim, muda completamente, quase o gênero do jogo muda, tá ligado? É muito doido isso. Não, e é engraçado também, por exemplo, pular, fazer o salto de fé, né? No Feno, com o Yasuke, ele cai todo desengolçado. A última vez que eu pulei com ele tipo saiu com dor nas costas falando, foi proposital, foi proposital. Comigo aconteceu também. Então, pra escalar com ele é muito
muito difícil. Tem horas ali que você tem que obrigatoriamente trocar pra Naoi pra você conseguir escalar uma estrutura. Eu acho as animações dela muito bem feitas, assim, muito cuidadosas. Muito. Só o fato de você apertar a bolinha e ela, tipo, dar um mortal pra você sair, tipo, descer, sabe? Pô, eu me sinto muito foda quando eu faço sim, isso. Sim, e é tipo, só tá descendo o muro, assim. Exatamente, ela tipo assim, parkour demais, tá ligado? Tipo, ela tá descendo um muro, ela tem que dar um mortal lindo e maravilhoso, super plástico e tal. Sim. É muito, 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 muito legal. Nossa, é animal. E aí, falando de arma, a gente tava falando sobre as armas e, cara, queria falar sobre uma arma que eu passei a usar 100% com o Yasuke, que eu adoro, que é a Kanabu. Não sei se fala assim, Kanabu, mas ela é uma massa, tipo um porrete gigante, assim. Parece um rolo de macarrão com espinho, né? Exato, exatamente, boa. E, cara, as animações de morte com essa arma chega num nível que eu fico um pouco incomodado quase, tá ligado? De tão violento que é a parada. Tipo assim, ele dá um home run na cabeça do boneco que explode a cabeça do boneco, pô. Por isso que eu senti vontade de assistir Kill Bill, porque é o mesmo nível de violência que esse jogo tem, assim. Vocês ficaram incomodados com isso? Foi uma coisa que vocês acharam legal? O que vocês acharam? Eu achei, em algumas sequências, normalmente quando você vai dar o counter final, que vai acabar com a vida daquele personagem, além do golpe tem uma animação de finalização, assim, né? Uhum. Ou quando é o último do grupo que você tá atacando. E às vezes no jogo tem uma situação de você perseguir alguém. Você escolhe um diálogo que não era o que ia fazer a pessoa, sei lá, se render, ela sai correndo. Uhum. E aí você corre atrás e acho que principalmente nessas horas, às vezes eu olho pra Naoi e falo, pô, calma, cara, não precisava de tanto, assim. As animações são lindíssimas, eu não tô nem falando que é, a violência é desnecessária. É mais eu sendo coração mole mesmo. Que às vezes eu penso, pô, não, calma, já tava ganha a luta, não precisava de tudo isso. Imagina com o Yasuke, então. E o jogo tem um valor de produção muito alto, assim, né? Visualmente falando, eu achei tudo muito impressionante. É lógico que acho que nas animações de combate, nessas de assassinato em si, ele impressionar, eu acho que é uma coisa boa. Apesar de às vezes eu ficar, pô, o cara já tinha perdido, já, calma. Inclusive, eu tive a impressão que geralmente, assim, a cutscene geralmente é muito boa nos jogos em geral, estou falando. Geralmente a cutscene é visualmente incrível e às vezes no gameplay dá uma queda. Eu sinto que no Assassin's Creed é meio que o contrário ali. Tipo, a cutscene, ela é tão impressionante quanto o gameplay, assim. Às vezes até quando tá em cutscene e volta pro gameplay eu acho mais bonito. Achei que visualmente eles acertaram muito, assim. E também tem essa questão das estações, né? E, por exemplo, eu tô numa parte do jogo que tá no outono. E aí, cara, só de andar de cavalo com aquelas folhas, quando elas estão caindo muito, o vento levando elas assim pela minha tela, é uma parada assim que eu fico, cara, tá realmente lindíssimo. Total. Eu quero entrar mais nos detalhes, pra gente falar mais de detalhes de gameplay, mas eu posso compartilhar uma anedota minha com o Yasuke? Não. Então vamos pro gameplay. Sacanagem. Falei. Cara, é óbvio que a questão racial é muito forte nesse jogo. Imagino que isso se repita mais vezes mais pra frente no jogo, mas na introdução do Yasuke tem as sequências que mostram que até um plano POV, né? Um plano em primeira pessoa, da reação das pessoas ao redor com o Yasuke chegando. E todo mundo ou com uma cara de surpresa, às vezes asco, às vezes, sei lá, admiração. E, velho, poucos jogos retrataram tão bem qual é a experiência de você ser uma pessoa preta com fenótipos bem marcados ou com alguma característica que chama muita atenção em um espaço predominantemente branco. Quando eu era mais novo, eu tinha dreads, assim como o Yasuke, e eu já sou alto, né? Eu lembro da primeira vez que eu entrei num shopping em Porto Alegre e, velho, a única outra pessoa preta do shopping era o segurança e o segurança estava me seguindo. Caramba. É muito maluco isso. E não vou nem falar que, sei lá, não quero dizer que o jogo me engatilhou. É o contrário, é muito raro eu ver essa sequência em algum jogo de videogame e pensar, pô, é exatamente assim. E eu acho que isso não é nem mérito da Ubisoft, porque retratar o povo japonês espantado com uma pessoa preta é só o óbvio. Mas eu imagino que as pessoas racializadas, nossos ouvintes que também são pretos e tal, vão sacar muito o que eu tô falando, como é essa parada, que eu acho que na real aumenta a minha identificação e até a minha imersão, de certa forma, quando eu tava controlando o Yasuke. E cai naquilo, né? Ai, representatividade importa? Pô, tem certas experiências que não tem como você retratar num jogo com um personagem branco, desculpa. Com certeza. Eu acho que até dá mais densidade ao jogo, tá ligado? Porque, né, tipo, se fosse um personagem branco ali, ele ia ser no máximo, sei lá, nossa, só um português ou só alguma coisa assim que, sei lá. É, o Tom Cruise. Exato, não ia dar... Pô, isso é complicado.
Não ia dar essa densidade que o jogo tem, assim. E o jogo já começa, tipo, dando isso na tua cara, assim, toma, tá ligado? Tipo, eu senti que foi um meio que, ó, lida com essa porra aí logo de começo pra você já ir se amaciando, porque o jogo vai ter isso e acabou, tá ligado? E eu achei que foi uma decisão muito acertada deles colocar isso logo de início, né? Não, total. Dito isso, vamos falar sobre a exploração no Japão feudal, mas o que é exploração no Japão feudal sem a exploração do mundo mágico dos videogames com esse podcast, meu grande amigo Cardoso. E pra esse podcast existir da maneira como as pessoas estão ouvindo e continuar com voos cada vez mais altos, do que a gente precisa? Cara, eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Eu não sei se eu já falei nesse tom, mas eu acho que é importante falar. Vocês ouviram um episódio que saiu há 2 semanas atrás, chamado A Guerra dos Consoles Acabou? Sei lá, alguma coisa assim. E vocês curtiram muito e vocês comentaram muito e falaram muito sobre como é importante ter alguém ou algum lugar falando sobre isso dessa maneira. Como os nossos queridos Jogadan, Henrique e Marcelos falaram super bem naquele episódio. Mas isso só é possível e a gente só tem essa liberdade de poder falar as coisas que a gente fala da maneira como a gente fala, porque nós existimos não graças a um grande conglomerado de notícias ou um grande conglomerado, uma grande empresa. Na verdade, não. A gente só existe porque nós somos apoiados pelos nossos ouvintes, que são as pessoas luminosas e maravilhosas e cheirosas que apoiam a gente na Aurelo. Então, se você quer que a gente continue falando de videogame com muita coragem e sem pé atrás com qualquer coisa, apoia a gente, porque a única maneira de você continuar ouvindo videogame dessa maneira é apoiando criadores de conteúdo independente. Então, apoia a gente aí lá na aurelo.cc/up-podcast. O link tá aqui na descrição, apoia a gente aí, porque essa é a melhor maneira de você continuar ouvindo sobre videogame dessa maneira que a gente falou nesse episódio. Qualquer 20 conto ajuda, mas se você tiver magnata, se você tá num momento muito feliz da sua vida financeira e não vai te fazer falta, pô, é muito precarizado o trabalho nessas plataformas, seja Spotify, YouTube, Twitch, etc e tal. Se não é o apoio da comunidade, realmente não tem como. A nossa comunidade é incrível e eu sei que a arrecadação vai crescer cada vez mais. Boa. Vamos falar de gameplay? Vamos falar... Na real, Bora. Vamos falar de mundo aberto. Eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado não, né? Porque acho que é o padrão dos jogos hoje em dia, mas o mapa é bem grande. E eu queria saber como foi a exploração, mas já trazendo uma parada que eu não entendi. Eu vou confessar a minha burrice. Eu já até sei o que é, mas vai lá. O que é o lance dos batedores? Era isso? Era isso, eu sabia. Cara, todo mundo passou por essa experiência, assim. O que acontece? A ideia do jogo é que você não tenha aquela coisa de, tipo assim, você coloca na missão principal e ele te diz exatamente onde você tem que ir. Como ele tem essa pegada meio de você ter um clã, e aí esse clã, ele investigar onde tá a pessoa que você precisa matar, e aí você investiga, você pede pro seu clã investigar e tal. O jogo, quando você tá procurando esses alvos que você precisa matar, ele não te dá exatamente a localização, ele te dá algumas pistas de onde essa pessoa tá. E aí, qual que é o lance? Toda vez que você chega em um determinado local, você tem como habilitar os batedores. E aí, o que são os batedores? Você meio que compra esses batedores com as moedas, e aí esses batedores vão servir pra, tipo assim, pegar informações, pra pegar, tipo assim, a localização de onde tá aquele alvo e tal. Só que assim, toda essa mecânica, ela funciona de uma maneira até meio simples. Você vai no mapa, e aí você tem disponível, sei lá, 4 batedores. Isso quer dizer que você pode utilizar o quadrado, ou o X, dependendo de onde você tá jogando, pra meio que usar um radar ali, pra meio que saber onde é que o cara tá. Então, tipo assim, o jogo vai te dar umas pistas, tipo, fulano de tal está ao sul de Kyoto, ao lado do castelo blá 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 e não sei o que. E aí você vai ali com o seu marcador, onde o jogo tá meio que te indicando mais ou menos onde o cara tá. Aí você aperta o X ou o quadrado, né, dependendo da plataforma que você tá. E aí você meio que dá uma escaneada com o seu batedor. É como se o seu batedor estivesse indo naquele local onde você tá indicando pra procurar pistas do paradeiro desse alvo. É mais ou menos isso. Não sei se deu pra entender. Pô, mas o feedback disso é muito esquisito, eu achei. A introdução dessa mecânica, ela é meio vaga. Começam a falar de batedores como se a gente já soubesse exatamente do que eles estão falando e como vai funcionar. E às vezes que você escaneia uma área e não tem nada ali, nas primeiras vezes, eu fiquei pensando, tem um tempo até o cara escanear direito e depois
coisa vai aparecer alguma coisa, mas geralmente não, né? E eu acho que o retorno que o scan te dá, eu achei ele meio vago. Você sentiu isso, Tainá? Então, eu senti na verdade que é só uma coisa a mais pra fazer, porque basicamente todo alvo ele vai te dar pistas e você tem que procurar, né? Ou você vai direto, ou você escaneia, né, com um batedor. E aí, pra mim, pelo menos, como tem muito alvo no jogo, basicamente tanto a história principal quanto as secundárias fica envolvendo, né, grupos de alvos. Pra mim, meio que, tipo, se tornou só um passo a mais pra você achar a localização da missão, sabe? Eu sinto até que isso ficou um pouco cansativo, assim, porque é fácil, tipo, você só vê ali onde que tá, porque ele sempre dá 3 dicas, né, da localização. Então, você sabe mais ou menos onde tá, você manda o batedor, ele já, tipo, mostra pra você a localização certa, em vez de te dar a localização logo de cara. Pra mim, só pareceu uma etapa burocrática a mais ali, que acho que não somou muito, assim. Eu acho que só tornou um pouco mais cansativo, porque toda vez você tem que ir lá no mapa, ficar olhando o mapa ali, onde que tá, procurar o nome e tal, e escanear. Então, pra mim, só se tornou uma etapa meio desnecessária, assim. E aí, uma coisa que eu senti, principalmente quando você ainda tem poucos, é que você despacha uma galera pra escanear, onde você tá meio perdido na missão principal, coloca uma galera lá, e aí você passa por uma área que tem coisas que você pode contrabandear, mas a galera já foi despachada pra escanear uma área, e você fica meio, acho que faz mais sentido segurar os caras, porque eu vou trombar com várias dessas bases, desses itens no caminho, assim. O que você tem que fazer é você ir até aonde você habilitou esse batedor, que é tipo uma área safe, assim, uma safe zone, e aí dentro dessa safe zone você tem como recarregar os batedores. Aí você paga com, tipo, 200 moedinhas lá, e aí você recarrega esses usos desses batedores, sacou? Eu sinto que talvez esse sistema foi meio que uma forma deles resgatarem aquele sistema de clã do Assassin's Creed Brotherhood, que você tem, né? Sim. Seguidores e tal. Eu acho que foi talvez uma reinterpretação ali, uma coisa mais diferente. Isso e também poder ter aliados, né? Que você pode chamar de vez em quando no meio da luta ali. Eu acho que essas duas coisas foi meio que uma forma deles tentarem puxar uma mecânica que fazia muito sucesso, né? No Brotherhood fez muito sucesso, esse lance de ter aliados e tudo mais. Bom, a Tainá falou sobre essa coisa do incômodo com mais uma mecânica, mais uma coisa, mais uma burocracia. E aí talvez vi um ponto, eu não sei você, tá? É você, Marcelo, que me incomodou bastante no jogo, que é um pouco a ansiedade de abrir o mapa e, ver que o mapa é gigantesco e 2, ver que o mapa tem uma quantidade de pontos de interrogação e de pontos de você subir e fazer o Leap of Faith lá pra carregar o mapa, não sei o que é inacreditável, mano. É muita coisa, é muito ponto pra abrir, é muito ponto de interrogação. É tipo assim, a cada área do mapa, que é, uma cidade, você tem, tipo assim, mais de 50. Eu achei meio demais, assim, eu achei que deram uma exagerada boa. E, cara, toda vez que eu vou fazer essas quests que o jogo me pede, principalmente as quests pra aprimorar a maestria, eu acho que é maestria, né, mano? Cara, tem umas que são legais, tem umas que são, tipo, interessantes porque elas remetem ao, tipo assim, a cultura japonesa e tal, não sei o quê. Mas, cara, chega uma hora que é muito tudo, tá ligado? É muito ponto pra abrir, é muito ponto pra abrir maestria, é muito ponto de interrogação, é muito tudo. Não sei se você teve essa sensação também. Nossa, eu tive completamente. Assim que eu abri o mapa, eu fiquei um pouco desânimos, confesso. Porque na minha cabeça tava que eles tinham anunciado que ia ser menor do que o Valhalla e tal. Eu tava esperando um tamanho meio Mirage ali, porque ele é um jogo menor e tal. Pô, meu sonho. Só que, quando eu abri o mapa, eu fiquei, não. Aí eu vi um monte de ponto de interrogação. E daí eu fiquei, bem, por um lado, é Assassin's Creed, então meio que é esperado, né? Mas por outro, já me desanima a explorar tudo, assim. Por exemplo, quando eu tava olhando o mapa e tal, eu percebi que tem Osaka, e aí que tinha o castelo de Osaka. E eu já visitei ele ano passado lá, pessoalmente. Foda. E eu fiquei muito animada pra ver ele no jogo, né? Então eu fui lá correndo, fui ver. E a recriação é, tipo, muito fiel, tá lindíssimo e tal. E eu fiquei, eu queria muito que tivessem feito o jogo menor pra eu poder ter essa experiência de explorar lá e ver tudo pela minha própria vontade, sabe? Só que, daquele tamanho, eu fiquei, cara, não vou não. Eu tô literalmente seguindo a história principal e as histórias paralelas. E o que tá no caminho, às vezes, eu paro e faço. Eu não tive a vontade de
explorar tudo justamente por conta do tamanho. Porque sempre é a mesma coisa, sempre é a torre lá pra você sincronizar, é uma base pra você invadir. Tem até umas coisas diferentes, né? Tipo, você pode visitar memórias da Naoi e do Yasuki, que são as histórias paralelas que são mais legais. Tem alguns santuários que você pode rezar. Você pode também achar paisagem pra pintar. Tem algumas coisinhas legais assim. Só que, pô, o tamanho realmente ele... Eu sei que se eu focasse nisso, eu ia saturar do jogo, sabe? Então, pra isso não acontecer, eu me guio pela história e às vezes faço um desvio ou outro, mas tento ficar nisso. Mas eu realmente eu me desanimei. Inclusive, quando eu olhei o mapa e eu fiquei, pô, mas eles não falaram que ia ser menor, eu pesquisei e eles tinham anunciado que seria mais ou menos do mesmo tamanho do Origins. Daí eu fiquei, agora faz um pouco mais de sentido, porque o Origins eu acho imenso. É grande, eu acho ele imenso. Sim. A minha referência tinha sido o Mirage, né? Que é um Assassin's Creed vintage, vamos dizer assim. Nossa, você tá fudido, porque, meu amigo... Não, e a gente falou aqui em episódios recentes, tanto a Thay falando de Indiana Jones e eu falando de Avowed, a gente elogiou bastante esses jogos de mundo semiaberto, né? Essas coisas mais contidas, mais gradativas, e eu sei que tem gente que pensa, mas se eu vou pagar R$350 num jogo, que ele dure 20 anos, mas, pô, menos é mais, assim, em vários quesitos, assim, principalmente quando, como a Thay falou, se você realmente for explorar a fundo e abraçar o mundão, você vai ficar saturado. É repetitivo, é previsível, é muito difícil você preencher um mundo tão grande assim, do jeito que, vamos ter que falar, né? Breath of the Wild faz. Então, é porque o problema, eu acho que nesse caso do Shadows, não é nem a quantidade, mas assim, a repetitividade, porque só você bater o olho no mapa, você vê ali que são os mesmos pontos de interesse em todo lugar, então você já sabe o que vai encontrar. Sim. Aí é foda. E aí eu vou dar um exemplo, assim, tem um negócio que são as mecânicas pra você conseguir a maestria, que eu tava falando. Tem uma das mecânicas que você ir em algum templo e achar uns pergaminhos. Cara, tu tem que fazer isso 30 vezes, e aí, tipo, é sempre a mesma coisa. Tu vai lá, aí tem um pergaminho, aí você pega o pergaminho, aí vai ter 3 pergaminhos no lugar, você tem que ficar procurando, aí você pega outro pergaminho, e é só isso, tá ligado? Tem uns que são mais interessantes e tem uns que são mais, tipo, pô, sei lá, pintar alguma coisa, rezar, que eu acho que são mais, tipo, culturais, digamos assim. Tipo assim, tem uns que são, tipo, fazer uns movimentos com Yasuki, que são os movimentos de batalha. Pô, isso pode parecer uma coisa, tipo, ele tá treinando pra poder batalhar. Isso eu acho maneiro. Acho divertido. Agora, tipo, ficar pegando pergaminho, ficar, sabe, os negócios meio assim que eu fico... Sim. Não, isso do pergaminho é inacreditável. Sim. E não é nem questão de depois que você faz um tempo sem enjoa. Na primeira, quando ela tá saindo das montanhas do monge lá, eu já, velho, pô, não. É foda, é complicado. E uma coisa também que, a princípio, quando eu vi que existia esse sistema, eu achei legal, mas agora eu já nem sei se tô tão animada assim com ele, é que são aqueles, acho que é ponto de conhecimento, né? É um ponto que você ganha quando você faz, né, essa exploração de pegar pergaminho, de rezar em santuário e tudo mais, você ganha um ponto de conhecimento, e isso desbloqueia mais uma parte da árvore de habilidade. Então, ou seja, é obrigatório você fazer esses pontos de conhecimento pra você conseguir ter as skills básicas do jogo. Sim. A princípio eu achei legal, porque eu fiquei, pô, tá incentivando a exploração com uma recompensa realmente interessante. Só que daí, com a exploração sendo tão repetitiva, aí agora, quase 30 horas de jogo, já não acho mais tão animador, sabe? Não é aquela coisa, tipo assim, nossa, queria muito essa skill, mas, putz, vou ter que fazer, sei lá, pegar 500 pergaminhos de sei lá o que, aí dá mó preguiça. Sim. E aí acontece uma coisa comigo que aconteceu também com Final Fantasy VII Rebirth, que é eu gostar dos sistemas do jogo, eu ver valor em melhorar meu personagem, em ter uma arma mais legal, uma roupa mais foda, e se sentir mal de pular uma coisa opcional chata. E aí cai naquilo que a gente falou algumas vezes aqui sobre o mundo aberto ficar parecendo trabalho, sabe? Pô, nossa, quando eu vejo aquelas interrogações lá, eu lembro exatamente da minha planilha, mano, a primeira coisa. A porra da Ubisoft Tower, né, que de novo, falando de Zelda, ele tinha resolvido isso porque você adiciona os ícones que você quiser. Não, e nem isso, tipo assim, se você parar pra pensar no, sei lá, no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom, tem as torres pra você abrir o mapa. A diferença é que, tipo assim, no jogo inteiro tem 13 e acabou. No Assassin's Creed Shadows tem 13 a cada 50 metros. Esse que é o problema, tá ligado? É tipo assim, tem 200 mil. Se fosse 13 pra abrir o mapa inteiro, foda-se, tava maneiro, tava de boa. Agora, cara, a cada 50 metros tem 50, pô. Esse que é o problema. Que eu acho que bate com a ideia que a gente comentou, a Tainá comentou mais cedo, né, na abertura do programa. A gente gosta do jogo, a gente gosta do que ele traz, e ele sente necessidade em ser Assassin's
Assassin's Creed. Ele gosta muito de ser Assassin's Creed em coisas que talvez não precisava. Eu não sei se é uma questão de estética da série, eu não sei se é uma questão de demanda dos fãs, mas o jogo ia ganhar muito se ele fosse mais livre, né? Sim. Você quer falar do Animus, Cardoso? Então, eu ia falar isso, eu ia puxar esse gancho do jogo precisar ser muito Assassin's Creed quando ele não deveria, pra falar sobre uma das coisas que, cara, Ubisoft, por favor, esquece o Animus, cara, já deu, ninguém se importa mais com essa porra, já deu, finge que Assassin's Creed é só uma antologia sobre história, tá tudo bem, e aí você coloca uns elementos dos assassinos e tal, não sei o que lá. Cara, absolutamente nenhuma pessoa do mundo se importa com a Animus nesse momento, pô. Porque é a parada mais tosca possível, pô. Ai, você vai entrar aqui, o DNA dos seus antepassados. Mano, ninguém mais se importa com isso. Essa história tava interessante lá no Assassin's Creed 3, no 4, no máximo. Agora, tipo assim, já foi, mano. É melhor tirar. Eu acho que não tem nada a ver. Quando você lembra que existe o Animus, fica assim, pô, verdade, tem esse negócio aqui, né? Não sei se a Tainá teve isso também. Então, quando eu comecei a jogar o Assassin's Creed no geral, eu era tipo de pessoa também que ia pro Animus e já ficava, mano, me bota de volta no mundo aberto porque eu quero explorar. É que assim, na parte que eu tô da história, não consegui ver tanto do Animus ainda, só meio que na parte do início ali, quando abre o jogo, deixa no mistério ali quem que é a pessoa que tá por trás, né? E até onde eu sei tem ligação com a trilogia, né, do RPG do Assassin's Creed, que é o Origins, o Odyssey e o Valhalla. Então não sei se vai trazer a Layla, que é a personagem que é fora do Animus, né, nesses jogos. Então eu tô curiosa pra ver pra onde que vão levar nesse ponto. Mas até agora também realmente não tem nenhuma relevância em si no jogo, né? Eu acho que eu encontrei algumas anomalias que eu achei no... Inclusive eu não entendi ainda direito o que isso faz no jogo, porque são meio que anomalias do Animus que você acha no mundo aberto, só que ela tem um tempo pra você ir lá concluir. Daí eu não entendi se era essas coisas da Ubisoft de fazer online, né, e tal, ou se é realmente uma coisa da história, mas eu acho que é mais essa parte online, assim. Então até agora realmente não teve muito peso o Animus, mas eu, pra ser sincera, não me incomodo tanto assim com a presença dele. O Mirage, ele ignorou completamente o Animus, né, ele só não mencionava. Pô, bom demais. E eu entendo, assim, quando eu era muito do time exploração, eu odiava ir pro Animus, só que eu tô curiosa só pra ver pra que caminho que vão levar, sabe? Eu acho que fora do Animus até fizeram uma coisinha legal ali no Valhalla, tudo mais, que teve ligação com o Odyssey fora do Animus, isso era uma coisa interessante, mas eu tô curiosa pra ver o que vão fazer no Shadows. Até agora não teve muita presença no jogo, mas eu sou um pouco aberta à ideia de ter ainda. Não tenho tanto ódio que nem o Cardoso. Pô, mas é porque na época de ouro, até o 3 ali, pô, tinha toda uma história por trás da parada, tipo assim, quando você saía do ônibus e aí tinha um personagem que era o Connor, não sei o que, e ele vivia. Connor não, é Connor? Connor é o protagonista do 3. Eu esqueci o nome dele. Esqueci também. Ô Zapuzeta, bota o nome dele aí na voz do Google, que eu já esqueci. Desmond. Então, tipo assim, existia um motivo. Hoje em dia eu não vejo motivo, sabe? Tipo assim, só é só mais uma coisa. Sabe quando você tá no cinema e a minha sensação com o Animus imagina você tá no cinema, você tá muito envolvido no filme, é legal pensar que é um filme de época até, e aí alguém 2 fileiras na frente vai ver a hora no celular. A luz da porra do celular te lembra que você tá vendo um filme, que você não tá realmente dentro daquela história, te volta pra realidade do desgraça do capitalismo tardio em 2025. Total. E você leva um tempinho pra voltar. Um segundo, uns minutos pra voltar 100%. Toda vez que o Animus aparece, eu penso, pô, é uma simulação. Uma simulação, de não sei o que e tal. E nunca me pegou, na real. Nem nessa época do Ezio, dos primeiros, eu entendo o conceito e tal. Mas... nunca fui grande fã. Sabe o que me lembra quando aparece o Animus? Do filme do Assassin's Creed com o Michael Fassbender. Cara, que bom não ter essa referência. Esse aí é complicado. Infelizmente eu tenho essa referência. é difícil, né, amigo? Sim. Esse filme aí é complicado. E, dito tudo isso, tem toda essa bagunça de Animus e tudo mais, mas o jogo, que era uma preocupação dos nerdolas, né, ele retrata um período histórico muito famoso do Japão e um charme de Assassin's Creed, uma coisa que eu sempre gostei muito, é o cuidado deles com a pesquisa histórica, por mais que seja um jogo de um computador transferindo sua consciência para séculos atrás, é a preocupação deles com pesquisa histórica e como que eles agregam valor quando você vai adicionando curiosidades, informações no menu. Tem gente que nem para ler isso, né? Eu particularmente adoro. Pra quem é um grande fã da cultura japonesa, como Daniel Schettini, é um prato cheio. Não só nos logs do menu, mas, pô, vários detalhes
detalhes. Eu fiz aquela missão da cerimônia do chá e você vê que teve um cuidado em entender qual é o ritual, o que ele significa, por que você se curva mais ou de menos a cabeça, quantas vezes você vira a xícara, tem detalhes das armas, da organização social, e isso eu achei muito rico. Eu não sei se pega muito vocês, né, esse tipo de referência. O Cardoso, agora que ele é um apaixonado pelo Japão. Verdade, depois que eu fui lá, minha vida mudou. E é parecido com Tóquio hoje em dia? Você tava em Tóquio? Nem lembro. Tava em Tóquio. Não tem Tóquio no jogo, né, eu acho. Não. Acho que não. Acho que não existia Tóquio nessa época. Não existia, eu esqueci onde era Tóquio nessa época. Cara, então, o jogo tem várias referências, a parte do menu é muito legal. Tem várias coisas que você, tipo assim, é só uma arma. Aí você vai lá no menu e aí tem toda uma explicação de onde veio essa arma, quando é que ela começou a ser usada e não sei o que, né. Eu acho isso muito maneiro. E aí eu quero falar de novo sobre o safado do Daniel, porque ele é cheio de palhaçada. Não, porque a arte Kintsugi, a arte de remodelar as coisas com fio de ouro e sei lá o que, e tudo que tá quebrado pode ficar mais bonito e não. Cara, veio uma porra de uma missão que era exatamente te ensinando a fazer a parada e contando toda a mitologia e todo o negócio. Aí na hora que eu vi essa missão, eu mandei mensagem pro Daniel e falei, cara, por que você é um babaca? Porque você poderia estar jogando o jogo, poderia estar se divertindo, ter todas as referências que tu gosta e tu tá assim, Assassin's Creed. Porra, cara. Aí os bagulho aí, pô. Ele... Não, vou jogar. Então, Daniel, jogue o jogo porque tem um monte de referências das coisas que você gosta aí, cara. Você vai ser feliz. Seu lado otaku foi contemplado, Taina? Não sei se você tá acompanhando muito, se é muito sua pira ler essas coisas. Não, eu não diria assim o lado otaku em si, mas a forma como eles recriaram ali o Japão feudal eu achei muito detalhista, assim, dá pra ver que tem bastante cuidado. Que nem eu comentei já, assim que eu vi que tinha o Castelo de Osaka, eu já fui correndo lá porque eu queria ver como que tava no jogo, e eu até printei e tal, e comparei com a minha foto e tá idêntico, assim, tá muito, muito parecido. Deu pra perceber, assim, que eles tiveram esse cuidado, né? E eu senti também que teve, até em áreas ali que tem um povo, né, vivendo e tudo mais, eu percebi que tem esse cuidado, porque você pode tá só andando ali no meio e você consegue ouvir conversas paralelas da galera, por exemplo. Teve uma específico que eu lembro, que eu tava indo no caminho de uma missão, e aí era 2 homens, eles estavam conversando sobre que um deles tinha visto uma mulher pálida, não sei aonde, que ela tava bizarra de aparência e tudo mais, e ele tava contando pro outro. E aí o outro falou assim, essa aí com certeza é a... Daí ele falou o nome japonês que eu não vou lembrar agora. E aí na hora eu fui pesquisar, e era de uma lenda urbana japonesa, e era tipo, até tentei ver se eu conseguia falar com eles ou se era alguma coisa, não era só 2 NPCs conversando, era só uma conversa que facilmente muita gente não vai ouvir. Mas eles colocaram no diálogo ali uma lenda urbana de verdade do Japão. Então você percebe que tem esse cuidado ali com a recriação, né, pra ser realmente uma parada imersiva. Depois disso eu até fiquei mais atenta quando eu entro em cidades e tem mais pessoas, e tem muita conversa paralela, você consegue ouvir muito o que a galera fala. Então você percebe que tem esses cuidadinhos assim, sabe? Que eu acho que são muito ricos, eu acho que vai até além desse, que ele é visualmente impressionante, né? Por exemplo, a barra da saia da Naoi, ela suja de neve quando está na neve, mas, pô, isso em comparação a ouvir uma conversa paralela de uma lenda urbana é muito mais rico, assim, é uma recriação que eu prefiro muito, eu quero ver. E ver que tem essas duas coisas, eu acho que eles acertaram perfeitamente, assim, na recriação, curti bastante. É engraçado, né? Como você falou da barra da saia, seria a preocupação prioritária. Sim. De muita gente que cai naquele argumento de, pô, mas o jogo custa tanto, e aí o boneco não se molha na chuva, não sei o quê. Mas tem várias formas, se a gente pensar em videogame como cultura, como arte e tal, que ele vai agregar, e muitas delas são bem sutis, né? Uhum. Isso é uma coisa que ninguém pode falar de Assassin's Creed. Os caras se preocupam tanto com essa porra que quando pegou fogo na Catedral de Notre Dame, veio aquela anedota de que dava pra usar o modelo do Assassin's Creed Unity, que era um registro fiel. Não dava. Isso foi desmentido depois. Mas o simples fato de você cogitar a possibilidade mostra que o trabalho dos caras é muito detalhista mesmo. Uhum. Teve uma vez, inclusive, que eu entrevistei um historiador que trabalha na equipe da Ubisoft, e eu conversei com ele sobre esse trabalho de recriação de um período histórico, né? E ele falou que é muito mais sobre autenticidade do que, de fato, ser cada pedra no mesmo lugar, sabe? E Shadows eu acho que é o exemplo perfeito, assim. Claro que, né, não é uma versão extremamente fiel, mas, pô, eu achei super autêntico, sabe? Eu achei que a ambientação tá certíssima. Você tem que passar a ilusão, mas aquelas áreas também tem que ser divertidas de explorar e de assassinar boneco, né? Sim. Então, inevitavelmente tem umas licenças
licenças poéticas ali, mas eles conseguem passar a atmosfera muito bem. A gente tá chegando aqui na reta final do episódio, e vocês notaram, deu pra falar muita coisa de Assassin's Creed, mesmo no que inicialmente era uma prévia, né? Nenhum dos três aqui terminou o jogo, mas deu pra formar uma opinião muito forte sobre o que ele tá trazendo. E, Cardoso, diga. você sentiu por esse jogo que a Ubisoft achou o caminho de Assassin's Creed ou meio mais do mesmo, assim? O que pesou mais pra você? Cara, eu acho que a Ubisoft, ela tá no caminho de voltar a ser a Ubisoft que ela foi, sei lá, há 10 anos atrás. Eu acho que o lance é isso, assim, tipo, fazer um jogo autêntico, com personagens interessantes. Ainda tá caindo um pouco na coisa do excesso, ainda acho que tem muito excesso nesse jogo, mas eu acho que o caminho, ele é o certo, ele é o caminho que eu gostaria que Assassin's Creed estivesse tomando nesse momento. E você, Tainá, tá contemplada ou preocupada? Então, na verdade, o Shadows tá me deixando bem pensativa em relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu sinto que eles melhoraram muitas coisas, que nem a gente comentou aqui, ter 2 protagonistas e eles poderem se alternar e tudo mais, eu acho que é uma baita de uma evolução, em vez de ficar escolhendo, né, homem ou mulher. Só que, pô, ter aquela quantidade de conteúdo opcional, ter um mapa daquele tamanho me fez pensar que eu acho que talvez todo Assassin's Creed vai manter isso, assim. Eu acho que do Mirage ser pequeno e voltar pro Shadows imenso, claro que são equipes diferentes, né, enfim, focos diferentes, mas eu sinto que Assassin's Creed é uma marca, e eu tô sentindo que a Ubisoft não quer mudar isso. Então eu acho que quantidade, eu acho que ainda será um problema, entre aspas, dependendo do ponto de vista do jogador, porque tem gente que quer esse tanto de conteúdo, né? E outras pessoas não querem. Então vai muito do ponto de vista do que o jogador quer. Mas eu, pessoalmente falando, eu não me importaria com a quantidade se ela tivesse mais qualidade, assim. E eu sinto que, na verdade, continua só o foco na quantidade, assim. Eu sinto que não vai mudar. O Shadows tá me deixando bem pensativo com isso e acho que foi o que me convenceu, assim, que Assassin's Creed é uma marca e tem certas coisas que não vai mudar. Então, em relação a isso, eu tô pessimista. Mas os protagonistas, pra mim, é literalmente o maior acerto, é a melhor parte do jogo. A jogabilidade, eu achei que é uma das mais divertidas da série também. Então, tô curtindo bastante, mas com essas ressalvas, assim. Eu tô num meio termo entre vocês e o Dan, né? Eu não tenho essa resistência que ele tem com Assassin's Creed, mas eu também não sou um grande entusiasta. E eu acho que eu peguei os pontos altos, assim. Um Black Flags, joguei o 2, pouquinho do Unity eu não curti. Teve coisas que eu gostei no Valhalla, mas também não fui muito longe. E a minha experiência recente era o Mirage, né? Quando eu joguei o Assassin's Creed Mirage, eu pensei, pô, se for pra esse lado, tamo conversando. E visivelmente não vai pra esse lado, né? Eu acho que ele foi muito mais um tapa-buraco no meio do caminho até o Shadows do que uma direção, de fato, que a série pretendia tomar. Eu fico triste por isso, mas ao mesmo tempo, o que vale mesmo, né? Que é o que a gente tava falando sobre as mecânicas, o peso do combate, a movimentação, as animações. Nisso eu fiquei muito impressionado. E eu fiquei muito impressionado com o valor de produção do jogo em escopo mesmo, né? Em direção de arte, em como ele puxa a geração atual. A gente fala um pouco disso, né? Porque tem coisas mais importantes, mas eu acho que ele parece um jogo Next Gen, que não é mais Nest, mas parece sempre Next, né? Tá quase já mudando pra outra geração, tá? Daqui a 2 anos já tem outro. É muito esquisito. Você pega um Alan Wake 2, um Assassin's Creed Shadows e fala, nossa, agora parece um jogo de Play 5. Já faz 5 anos que o console saiu. Sim. Mas eu não vou dizer que eu tô otimista, mas eu acho que o Shadows mostra que sempre vai ter coisas pra prestar atenção e coisas que vão ser divertidas e muito bem feitas em Assassin's Creed. Eu acho que a Ubisoft voltou, dá pra dizer assim, porque a gente tava falando muito sobre uma época meio bagunçada, né? No mínimo. Sim. No mínimo, o Shadows é uma demonstração de força, assim, dos caras falando, ó, tamo aqui, a gente vai cair atirando e o bagulho vai ser louco. Mas eu não sei se dá pra falar em jogo do ano. Sei que a gente tá em março, mas normalmente quando a gente joga uma coisa, dá pra sentir, pô, em dezembro a gente ainda vai estar falando desse jogo. Você sentiu isso, Cardoso? Cara, sabe por que eu, sei lá, por que eu acho que a gente dificilmente não falaria de jogo do ano? Porque Assassin's Creed tem muitos, né? E sai toda hora um e tal. Então eu acho que a galera, tipo, já não considera. Mas assim, de verdade, dos últimos anos e dos últimos Assassin's Creed, inclusive, tipo, o Odyssey, o Valhalla,
Valhalla e o Origins e tal. Cara, eu sinceramente acho esse o melhor Assassin's Creed desde essa remodelação pra RPG. De verdade. Eu de verdade achei, assim, esse Assassin's Creed muito bom. Mas é isso, talvez ele seja indicado e tal, mas eu acho que ele não vem forte pra jogo do ano. E você, Tainá? O jogo do ano da Tainá vai ser Indiana Jones, que tá em dezembro e tá naquele limbo. E do Cardoso também. Mas assim, eu acho que compartilho das mesmas opiniões do Cardoso. Eu acho que em um ano que não tivesse tanto lançamento de peso, né, como 2025 vai ser, tem muito jogo grande já com data e previsto pra esse ano, eu acho que talvez ele conseguiria aparecer ali entre os indicados, mas eu acho que tem muito lançamento de peso ainda pra ver. E acho que ele acaba não entrando por conta disso, assim. O próprio Odyssey, que não é lá um dos mais fortes, ele concorreu, né? Acho que o God of War ganhou, né? Que tava concorrendo o Red Dead. Só que foi mais porque tinha meio que vaga, assim, entre os jogos de grande orçamento e tudo mais. Mas eu acho que esse ano não entra por conta disso. É meio que aquela coisa pra mim, é tipo assim, Velozes e Furiosos é muito legal, mas ele não concorre ao Oscar, tá ligado? É tipo isso, assim. É muito popular, é muito legal, mas nunca vai concorrer ao Oscar. Eu acho que é um pouco isso. Sim, a melhor aventura deve aparecer nessas categorias, assim, mais secundárias, mas acho que de jogo do ano não vai. E a gente tá fudido esse ano, né? Mesmo que não saia tudo que tá previsto pra sair, já teve muita coisa legal. Fevereiro foi maluquice, esse começo de março, carnaval, etc. Nem dá tempo de entender tudo que tá saindo. Acabou de sair Wanderstop e parece que ninguém nem lembra que esse jogo existe. Mas claro, é muito jogo, pô, é muita coisa. Cara, ó, foi numa tacada só. Yakuza, Split Fiction, Monster Hunter, o Assassin's Creed Shadows, tá ligado? Wanderstop que saiu agora, são tipo 5 jogos grandes que em um período de um mês, pô. E menos falados teve o Ninja Gaiden e o Avowed também. Bizarrice. Já teve isso? Loucura. Bom, vou perguntar se vale a pena jogar, mas como a gente não terminou, vou juntar essa pergunta com se a gente tá animado pra terminar o jogo. E aí dá pra juntar as duas respostas numa só. Vale a pena jogar e continuar jogando Assassin's Creed Shadows, Tainá? Ah, sim, com certeza. Acho que tá dentro do esperado e ele me surpreendeu na jogabilidade, assim. Eu acho que tá muito divertido jogar. Claro que daquela forma que eu falei, assim, não desviando tanto dos objetivos, porque eu acho que isso pode dar uma saturada por conta da repetitividade, mas eu tô curiosa pra ver como que vai ser o resto da história no Japão feudal e também, né, fora do Animus, porque até agora não explorou muito, assim. E, pô, eu me diverto muito, assim, no combate, tanto com a Naoi quanto com o Yasuke. Eu acho que é muito divertido a jogabilidade deles. Com certeza, acho que vale a pena, assim, jogar até o final. Só não fazer 100%, acho que daí meu cérebro derreteria, mas zerar tá excelente. Cardoso vai fazer 100% por você. Tá maluco. Vai demorar 3 anos pra fazer 100%. Cara, eu acho que vale super a pena. Eu acho que pra quem gosta de Assassin's Creed, é o melhor Assassin's Creed desde o Origins, assim, disparado. Os personagens são muito interessantes, a ambientação é muito legal. E aí as ressalvas negativas são as que a gente já fez durante o episódio, assim. Mas eu tô muito animado pra terminar o jogo. Tô muito animado pra terminar porque eu preciso me livrar dele pra poder jogar as outras coisas. Mas eu acho que vale super a pena e eu acho que é um grande acerto da Ubisoft. Eu fico feliz que a Ubisoft esteja acertando e eu queria também puxar um saco e agradecer a eles por ter mandado o jogo com tanta antecedência assim pra gente, né? Pô, hoje falta uma semana pro jogo sair e a gente já tá podendo fazer a review, já tá podendo fazer o programa. O programa vai ao ar, tipo, um dia depois que acaba o embargo e isso é porque a Ubisoft mandou pra gente com bastante antecedência. E, pô, é muito legal que a Ubisoft Brasil apoie o nosso trabalho aqui pra gente poder ter tempo pra fazer esse tipo de programa, porque um jogo tão massivo, assim, se a gente não tivesse esse tempo ia ser difícil, né, não? Sim, com certeza. E da minha parte, se vale a pena ou não jogar, eu como um grande entusiasta, não tanto quanto o jogador, mas um grande entusiasta de histórias de samurai e histórias de ninja, eu acho que para além do que vocês falaram, tem esse lance dele vender muito bem essa experiência, principalmente a experiência de shinobi, de ninja. O jeito que ele usa coisas que qualquer fã de história de ninja acha animal, que é sombra, esse lance do bambu na água, kunai, a furtividade, as armas e como isso liga com histórias de clã, de conspiração, de assassinato, disputa territorial. Pô, é um prato cheio. Eu acho que ele tem que vir com esse disclaimer de cuidado com o quanto você abraça o grind de personagem, essas missões secundárias, porque é muito boa a chance de você saturar antes de conseguir terminar a história principal. Eu acho que tendo essa consciência vale a pena demais e tem esse lance da Ubisoft Plus, né?
de você não precisar pagar o valor cheio dele e ainda assim conseguir aproveitar. Eu acho que também é uma experiência muito legal para quem liga para esse lance de poder de processamento, poder de hardware. Foi um jogo que eu realmente senti, nossa, isso no meu Play 4 não tancaria. Fiquei impressionado com o vento nas gramas, o cabelo da Naoi. Falei, pô, o videogame é bom demais. Tu é Zé Gráfico, então. Às vezes. Pô, é que eu pegava aquelas discussões de... Eu fico muito impressionado de saber como as coisas eram e como elas viraram. Eu lembro da primeira vez que eu vi a calça do Nathan Drake molhando só até onde a perna dele entrou na água. Eu falei, porra! Não, é muito foda mesmo. Eu lembro quando saiu o Soul Calibur do Dreamcast, as revistas falavam, os dedos das mãos são separados e renderizados em polígonos. Cada dedo é separado um do outro. Quem não entende no 64, a mão era tipo uma concha, assim, né? É divertido acompanhar essa evolução. Não sou Zé Gráfico, mas eu acho divertido acompanhar. Não, é sim, é sim. Agora eu tô assumindo. Ô, Tainá, sabe o que eu acho mais impressionante de tudo? Marcelo Vinícius ter jogado 2 horas do jogo e tá recomendando. Isso aí é realmente fantástico. Contando um pouco de bastidores, quando a gente tava comentando assim, só trocando figurinha, falando, gente, em que parte vocês estão? O Marcelo falou, literalmente, acho que é uma cena que é de 15 minutos de jogo. Aí eu falei, cara, não é possível. Cara, eu não joguei nada no final de semana. E assim, não justificando, mas dá qualquer jogo stealth na minha mão, eu vou passar 10 minutos por guardinha. Tipo, eu não consigo fazer stealth rápido e sem ficar com um cagaço escondido 2 minutos olhando nada. Pensando, ele anda pra cá, ele anda pra cá. E aquele vai pra lá. E aí, quando eu vejo, já era. Minha madrugada acabou. Tá bom. A gente vai acreditar nessa história que tu tá contando aí. Vamos nessa, galera. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Obrigado a todos que acompanharam aí. Um beijo, Tainá. Um beijo, Marcelo. Fiquem bem. E, pô, deixa nos comentários aí se vocês estão animados pra jogar. Até a próxima, galera. Tchau. Até, gente. Forte abraço. Viva o otaquismo e chupa jogador. Porra, comente aí, chupa Dan, pelo amor de Deus. Valeu.